tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Nós estamos aí com 15, 18 pessoas online, glória a Deus por isso. Tenho certeza que o Senhor vai acessar o coração seu aí dentro da sua casa e que Ele possa te abençoar poderosamente. Abra a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 3. Atos 3. Verso de número 1 ao verso de número 8. Atos capítulo 3, verso de número 1 ao verso de número 8. Nós precisamos hoje, quero trabalhar com vocês, uma mensagem para te tirar de um ambiente a qual muitos de nós estamos afundados nele, mas não entendemos. Porque muitas vezes nós romantizamos algumas coisas dentro do Evangelho. Falta um pouco de discernimento às vezes em nós, uma expertise daquilo que Deus quer derramar sobre nós. É muito interessante que em 1 Samuel vai dizer que Samuel crescia e se fortalecia diante dos homens e diante de Deus. Repita comigo, diante dos homens e diante de Deus. É necessário que você aprenda como crescer em Deus, mas também aprenda como crescer diante de pessoas. Existem duas linhas que combatem umas com as outras, mas na verdade elas deveriam caminhar juntos. Existe a linha que diz que tudo nós devemos espiritualizar, tudo é espiritual. E nós ficamos focados 100% em tudo relacionamento vertical. Mas nós não nos relacionamos com pessoas, nós não temos boa relação com pessoas e acabamos interferindo em algumas coisas que Deus quer nos usar. Parece estranho isso que eu estou falando, parece até uma heresia, mas entenda uma coisa. É necessário que você também cresça diante dos homens. Saiba lidar com pessoas, tenha bons relacionamentos. E aí a gente parte para uma outra linha, que é uma linha onde muitos pregadores têm usado, que é uma linha humanista. Que tudo é o emocional, tudo é o network, tudo são as experiências que você vive, tudo através da sua força, do seu braço. E existe uma guerra entre essas duas partes. Se nós conseguíssemos trazer um equilíbrio do reino de Deus para dentro desse ambiente, nós seríamos como Samuel, que cresceríamos diante dos homens e diante de Deus, fortalecidos diante de Deus e diante dos homens. Eu quero tentar trazer hoje para você um ensinamento que te ajuda a crescer diante de Deus, mas também te ensina a como se desenvolver no meio dos homens. Atos capítulo de número 3, verso de número 1 ao verso de número 8. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Feche seus olhos, Senhor, em nome de Jesus, fale conosco. Que o Senhor possa nos encher da Tua presença, que o Senhor possa derramar sobre nós da Tua palavra. Que nós possamos sair daqui hoje, Deus, aprendendo contigo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. A Bíblia vai dizer que em Atos capítulo 1, verso de número 8, que o Senhor deixa uma palavra para os discípulos: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Atos 1:8 é feita uma promessa. Eles começam a questionar com Jesus
quais são os tempos a qual algumas coisas deveriam acontecer. É agora que o Senhor vai tomar o império de Roma, é agora que nós reinaremos contigo. E Jesus vai dizer: não cabe a vocês saber dessas coisas, mas ficar em Jerusalém, permaneçam na minha presença. Atos capítulo 2 acontece aquilo que é conhecido como dia de Pentecostes. Pentecostes significa Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. 50 dias após tudo acontecer, o Espírito Santo de Deus desce sobre aquele lugar. 120 pessoas reunidas, a glória do Senhor enche a casa, línguas repartidas como de fogo começam a ser vistas naquele lugar, as línguas começam a ser fluídas, pessoas de todos os lados que vinham para aquele evento de Pentecostes, agora eles ouviam no seu próprio idioma as maravilhas de Deus sendo pregadas naquele lugar. Você pode dar um glória a Deus por isso? Inicia então o período onde o Espírito Santo de Deus começa a ser derramado sobre a terra. O Velho Testamento fala da presença do Deus Pai, o Novo Testamento fala do Deus Filho. Nós estamos vivendo o período do Espírito Santo de Deus sobre essa terra. E é o Espírito Santo de Deus que nos move, é o Espírito Santo de Deus que opera milagres e maravilhas, é o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é o Espírito Santo de Deus que guia os teus passos, que está com você às 2 horas da manhã. Se você acordar, Ele está lá. Se às 3 horas da manhã você entrar dentro de um hospital, Ele está lá também. Agora dentro dos presídios, Ele continua fazendo milagres e obras lá também. O Espírito Santo de Deus é um Deus poderoso que habita no meio de nós, amém? Atos capítulo de número 3. Pedro e João, eles estão subindo para poder fazer a oração. E a Bíblia vai dizer que isso acontece certo dia. Repita comigo: certo dia. Milagres extraordinários acontecem em dias ordinários. Certo dia, um dia comum. Não era um dia de festa, não era um dia de celebrações, não era um dia de algo grande que ia acontecer. Certo dia, um dia comum, um dia ordinário. Muitos de nós estamos na expectativa do dia que vai chegar a conferência, mas Deus pode fazer milagres hoje nesse lugar, em nome de Jesus. Nós estamos esperando um movimento, marcha para Jesus, etc e tal, e eu não tenho nada contra essas coisas, mas entenda uma coisa: não são nos dias extraordinários. Não fique pautando o teu coração, colocando expectativas em dias ordinários. Deus pode fazer coisas grandes amanhã, quando você levantar, pegar o teu telefone. O milagre que você tanto precisa aconteceu, porque Deus, Ele trabalha em dias ordinários, fazendo coisas extraordinárias. Mas tem uma condição no texto: eles estavam indo orar. Repita comigo: orar. Aqueles que se relacionam com o Espírito Santo entenderam que não existe nada que precisam a não ser a presença do Espírito Santo. Nós vemos um cenário: homens rotineiros que iam viver uma vida rotineira de oração na presença de Deus. Mas nós vemos um outro cenário: um homem aleijado desde nascença, que tinha uma vida rotineira de ir na porta do templo pedir esmolas. De repente esses dois cenários se trombam, esses dois cenários se encontram. Essas duas realidades se casam. E aqui eu quero que você se atente muito a isso, porque às vezes o que nós estamos precisando é ter um encontro com homens e mulheres de Deus nessa nação. O que nós precisamos é ter encontro com pessoas que realmente podem mudar o nosso destino profético, nos tirar da prostração e começar a nos fazer andar. Deus pode usar pessoas ainda, mas você precisa entender: existem relacionamentos que você precisa sustentar no horizontal. Deus ainda usa pessoas nessa terra. Quantos creem nisso, amém? Aqueles homens tinham uma rotina de todos os dias irem orar. Aquele aleijado tinha uma rotina, porque desde quando nasceu, a Bíblia vai dizer, desde o nascimento ele já não andava. Então ele tinha uma rotina: eu vou para a porta do templo. Os dois estão indo para o mesmo ambiente, os dois estão no lugar certo, mas a motivação do coração é diferente, irmão. Enquanto uns estavam indo lá para buscar a presença do Espírito Santo, outros estavam indo lá para buscar dinheiro. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós olhamos a igreja daqui de cima, quando nós olhamos na nossa reta e vemos pessoas aqui dentro, todos nós podemos avaliar performance e entender, e fazer uma avaliação: esse cara é bom, esse cara é legal, esse fulano é gente boa, essa família é abençoada. Nós conseguimos ter esse olhar, porque nós avaliamos as pessoas pelo ambiente que elas estão, pela forma que elas se vestem, pela forma que elas se comunicam. Mas Deus é o único perito em avaliar motivação do coração, porque sou eu quem sondo os pensamentos e as intenções do seu coração. Os dois estavam no mesmo ambiente. Qual é a diferença? Um estava lá para pedir esmola e o outro estava lá para buscar presença. Hoje nós temos pessoas aqui que vieram para o lugar certo,
Todos vocês estão no lugar certo, amém? Mas o que diferencia cada um aqui é a motivação pelo qual vieram. E é por isso que existem pessoas que ainda estão prostradas e não conseguem se levantar. Porque o motivo pelo qual vieram aqui não é Jesus, o motivo pelo qual vieram aqui são esmolas. E a expectativa está em receber algo de alguém que possa mudar a minha vida hoje. A expectativa está, eu estou aqui porque eu tenho que estar na escala, eu estou aqui porque hoje eu faço isso, eu estou aqui porque eu tenho que estar no ministério, eu estou aqui porque se eu não estiver lá, algumas coisas não vão acontecer, porque eu tenho que estar. Você pode até estar no ambiente certo, mas se as motivações são erradas, é isso que te faz não levantar. É isso que te faz continuar caído, é isso que te faz continuar prostrado. Quando nós começamos a entender essas coisas, nós começamos a perceber que estar aqui porque queremos ganhar um carro é bom, estarmos aqui porque queremos ganhar mais dinheiro é bom, estarmos aqui porque queremos mudar o nosso nível de conexão com pessoas e se conectar com pessoas novas é bom, mas isso não te faz andar. É por isso que tem muita gente que se contentou com as migalhas, mas não consegue influir naquilo que Deus tem para a vida delas. É por isso que tem muitas pessoas que estão no lugar certo, mas estão esticando a mão em busca de pessoas que não podem resolver o problema. E aí você continua sempre em busca de migalhas. Se aquele homem era levado à porta do templo todos os dias, e se isso acontecer todos os dias, é porque alguém daquele lugar continuava dando dinheiro para aquele homem. Porque se você vai 2 semanas num lugar pedir dinheiro e faz 2 semanas que você não recebe nada, irmão, automaticamente você vai mudar de lugar. Você vai procurar um outro ambiente para pedir dinheiro, sim ou não? Você não vai permanecer tentando pedir dinheiro num lugar que já faz 2 semanas que não te dão nada. Mas se estão dando alguma coisa, aquilo faz ele permanecer. Então tome cuidado com as migalhas emocionais que alguém está dando para você. Porque pode ser que seja isso que está te mantendo no lugar de cativeiro que você está vivendo hoje. Pode continuar? Esse homem simplesmente está diante da porta. Esse homem está diante de um cenário a qual ele fica pedindo esmolas, e as pessoas simplesmente vêm e começam a dar esmolas, e isso faz com que aquele homem todos os dias esteja ali pedindo esmolas. Porque sempre vai existir alguém que vai financiar o teu sofrimento. Sempre vai existir alguém que vai continuar financiando as suas dores. Porque se você levanta, o lucro acaba, irmão. Os homens que levavam aquele rapaz na porta do templo todos os dias, você acha que eles faziam isso de graça? Todos os dias eles passavam lá e pegavam aquele aleijado e levavam na porta do templo. No final do dia, e aí, quanto você arrecadou? Tô aqui, vintão para vocês, obrigado pela carona. Uber Black. Valeu pelo carreto. Valeu pelo transporte. Porque muitas das vezes os relacionamentos que você tem sustentado na tua vida são relacionamentos de migalhas, e são esses relacionamentos que fazem você permanecer onde está. Eu posso ir um pouquinho mais fundo, sim ou não? Então vamos lá. Existem pessoas que frequentam ambientes eclesiásticos, vão em outras igrejas, que não são confrontadas no seu pecado. E quando você não é confrontado no teu pecado, você continua pedindo esmolas e vive a mesmice da sua vida, sendo um aleijado. Mas isso não interfere no sistema eclesiástico a qual você frequenta, porque você continua dando lucro no lugar que você está. E é por isso que a igreja, e quando eu falo igreja, eu não falo a igreja gloriosa do Senhor, a noiva de Cristo, mas eu falo de um sistema eclesiástico que tem se iniciado. É por isso que muitos não confrontam o seu pecado, porque você dá lucro, irmão. Então esteja preparado e esteja contente em ambientes que confrontam o teu pecado e não que acalientam o teu ego. Porque se confrontam o teu pecado, querem uma coisa de você: levanta e anda. Pessoas espirituais, quando se encontram com pessoas que estão acamadas, uma coisa acontece: levanta e anda. Algo é alterado no destino profético da tua vida. Se você vive há anos na mesma prostração, faça uma análise profunda. Alguém que está perto de você está alimentando com migalhas a tua vida, e você continua sendo alimentado daquilo. Por quê? Porque você dá lucro para essas pessoas. Se o teu pastor não confronta o teu pecado, a única coisa que ele quer é o teu dinheiro, irmão. E se você quiser ir embora daqui depois que eu confrontei você, pode ir para qualquer outro lugar. Você vai encontrar alguém que vai continuar dando esmola para você, porque o que vale para ele é o lucro que você dá no final do dia, e não o seu destino profético acontecendo. Porque se o seu destino profético for ativado, ele vai precisar parar de pedir lucro dentro da igreja. Se o teu destino profético é ativado, o teu patrão não vai ficar mais esforçando você, porque Deus vai te mostrar e revelar para você quem você é no reino de Deus.
Se o seu destino profético é aprovado, as pessoas que sentam na mesa de você e ficam alimentando você com coisas ruins, elas vão ter que se levantar, porque quando o Espírito Santo enche a tua vida, as pessoas já não toleram mais o pecado e o Espírito não batem. É por isso que tem muitas pessoas que ainda estão prostradas, porque estão sentadas em mesas que Deus já mandou você levantar faz tempo. Mas a dependência e a carência emocional faz você permanecer vivendo de expectativas erradas. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? A expectativa, ela sempre vai gerar em você uma exaustão. Olha o cenário atual do Brasil. Olha o cenário das pessoas. As pessoas estão ficando doentes emocionalmente. As pessoas estão cansadas. Por quê, pastor? Expectativas, irmão. Quanto mais expectativa eu coloco em determinada situação, se aquilo não acontece, o nível de frustração é grande. Existem pessoas que não se relacionam dentro da igreja, porque em algum momento colocaram expectativas em alguém e foram frustradas, e agora decidiram fechar de vez o teu coração e não se relacionarem nunca mais. Parabéns, estamos exatamente onde o diabo queria. Vivendo exatamente o contrário do que Jesus disse em João, a fim de que todos sejam um. Nós deixamos de ser um, nós deixamos de se conectar, por quê? Porque estamos vindo para o lugar certo, mas as motivações do nosso coração são erradas. Estamos vindo para um ambiente que transforma vidas, mas não somos transformados, porque não estamos vindo buscar o que realmente importa. Estamos esticando a mão, esperando migalhas caírem de alguém, esperando esmola de alguém, para poder calentar nossas emoções, para poder sustentar durante uma semana e voltar no outro domingo, na expectativa de que alguém vai dar uma esmola para nós. Na expectativa de que alguma coisa vai ser diferente. Chegamos ao ponto que o evangelho por si só não basta. Esse cenário mostra um homem que ia na porta todos os dias e recebia algo de alguém, e porque recebia algo de alguém, voltava no dia seguinte. Mas chegou um momento, irmão, que ele encontrou um homem, dois homens na verdade, que disse para eles: eu não vou suprir a expectativa sua, mas uma coisa que eu carrego eu entrego a você. Levanta e anda. Às vezes você veio aqui em busca de prata e ouro. Às vezes você veio para o lugar certo, em busca da motivação errada. Mas eu tenho certeza que se você entrou aqui hoje, o Espírito Santo de Deus está falando com você. Ele está liberando uma palavra profética sobre a sua vida. Chega de viver em prostração, chega de viver desanimado, chega de viver cabisbaixo, chega de viver cansado, chega de ficar olhando para o chão. Levanta os teus olhos, comece a olhar para as coisas grandes. Levanta e anda. O Espírito Santo de Deus existe, Ele está nessa terra e Ele está operando milagres e maravilhas sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Levanta e anda. Nós precisamos começar a gerar esses movimentos na nossa vida. Quando você vai para a história de Elias, volta um pouquinho lá na sua Bíblia, no livro de Reis. A Bíblia vai dizer que durante 3 anos e meio, Elias, um profeta, ele prega contra Acabe e Jezabel. Quem era Acabe e Jezabel? Eram os reis de Israel. Acabe, o rei de Israel, se casa com uma mulher que não é de Israel. Jezabel, ao se casar com Jezabel, Jezabel traz a sua cultura para dentro do reino de Israel. E a sua cultura era adorar um Deus chamado Baal. Baal era conhecido como Deus da fertilidade. A fertilidade era conhecida através das chuvas naquele lugar. Elias se levanta nesse período e diz assim: a partir de agora, através da minha palavra, não vai chover nessa terra. O que Elias está dizendo é o seguinte: Baal não tem poder sobre essa terra. Começa uma perseguição sobre Elias. Elias tem que viver nas cavernas, tem que fugir, é alimentado por corvos. Durante 3 anos e meio da vida dele, ele vive esse tormento. Mas chega um dia que ele diz assim: reúna o povo, reúna todos, eu vou me apresentar diante de Acabe. É trazido para diante de Elias 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azerá ou Asdarode. Elias prepara um holocausto, coloca um animal sobre aquele lugar e fala assim: ó, comecem a orar e comecem a clamar o Deus de vocês, e o Deus que responder com fogo do céu, esse é o Deus de Israel. A Bíblia diz que da manhã até a tarde eles ficavam se cortando e clamando ao seu Deus.
para que fogo caísse do céu. E eles se perfuravam, clamando, fazendo o seu ritual, e não caiu nada do céu, fogo não caiu do céu. Elias debochava deles e brincava dizendo: clamem mais alto, pode ser que o seu Deus está dormindo. Pode ser que o seu Deus não esteja acordado, está fazendo alguma coisa muito importante. Clame para que ele desça com fogo. E nada acontece. Então Elias decide arrumar o holocausto. Coloca 12 pedras que representam as 12 tribos de Israel. Ele começa a restaurar o altar. Porque na cabeça de Elias, ele ia fazer uma oração, o fogo ia descer e a nação seria restaurada. Essa era a expectativa do coração dele. A expectativa do coração de Elias é que quando o fogo caísse do céu, porque ele sabia que o fogo cairia, era que agora eu não preciso mais fugir, agora vai dar tudo certo, agora ninguém vai mais me perseguir, agora eu vou viver no meio do meu povo, não serei mais sustentado por viúvas e nem por corvos, agora eu vou sentar na mesa do rei. Mas a Bíblia diz que quando caiu o fogo do céu, o povo de Israel matou todos os 850 profetas, Elias foi na frente, matando todo mundo. Mas no dia seguinte ele recebe uma mensagem, e a mensagem de Jezabel para ele é o seguinte: eu vou matar você por tudo aquilo que você fez com os meus profetas, e que os deuses me castiguem se isso não acontecer. Elias foge, vai para dentro de uma caverna, se esconde, abandona o seu servo, entra num estado profundo de tristeza da sua alma. Por quê, pastor? Expectativas. Agora eu vou estar entre o meu povo, agora eu vou estar no meio da minha nação, agora todos vão servir ao Senhor, agora tudo vai dar certo. Sabe que Elias se esqueceu? Que ele é um profeta. Profetas não são amados, profetas são odiados, profetas são perseguidos, profetas são decapitados, profetas são mortos, profetas não são bajulados. Sabe qual é o maior sofrimento de muitos de nós? É porque nós estamos vindo para o lugar certo, com as motivações erradas e com a expectativa dentro do nosso coração de forma errada. Eu vou fazer isso na casa do Senhor e Deus vai fazer um milagre na minha vida. Eu vou fazer isso e agora eu vou ter amigos. Eu vou fazer isso e as coisas vão dar certo. A expectativa é a mãe da frustração. Enquanto a sua expectativa estiver em pessoas, você vai continuar vivendo em busca de migalhas. Mas como foi muito bem colocado pelo pastor Gustavo aqui, não viva de expectativas, viva de fé. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus na minha vida. Eu não me movo por aquilo que eu vejo, eu me movo por aquilo que eu creio. Comece a se revestir da palavra. Esse ambiente é para você ouvir a palavra e se fortalecer da palavra. Não importa o que as pessoas fizerem contra mim, não importa o que as pessoas falarem contra mim. Romanos 8, verso de número 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que vivem segundo o teu propósito. Não importa se a conta atrasou, se as coisas apertaram, se vai faltar comida na mesa. O meu Deus, Ele não falha, Ele não me abandona. Eu sei que Ele se levantará em meu favor. O problema é de que quando estamos apegados a expectativas, nós vamos ser frustrados. E o motivo de muitas pessoas estarem desanimadas, e o motivo de muitas pessoas estarem tristes, se contentando com as migalhas que são entregues na porta do templo, é porque colocaram expectativas onde não deveriam colocar. Eu venho para a igreja, eu ajudo na reforma, o pastor não fala meu nome, eu nunca mais ajudo. Eu venho para a igreja, eu canto, eu adoro, eu dou o meu melhor, e ninguém me elogia, eu não vou fazer mais. Você precisa parar com as expectativas, porque é por isso que você está frustrado, irmão. E por estar frustrado, agora qualquer coisa te basta. Há um tempo atrás nós passamos por uma grande expectativa carregada de uma grande frustração aqui na igreja. Nós nos reunimos, eu, Igão, Lucão, fizemos um planejamento para o The Hope, lembra? E eu falei para os meninos, cara, está muito apertado, as coisas não vão dar certo. Não, nós vamos fazer o The Hope, pastor. E a gente vai pegar o maior condomínio aqui da região. E esse condomínio tem, nossa, Campinas inteiro mora lá. Quando a gente fizer o evento, Deus vai tocar no coração daquelas pessoas e a igreja vai ficar pequena. Ah, irmão, já ouvi tanto esse negócio da igreja vai ficar pequena. Ainda vai ter que mudar de espaço. E aquilo foi enchendo o nosso coração de expectativa. Lembra? Não, a igreja vai lotar. Depois do The Hope, o culto pós-The Hope, o negócio vai ser uau. Quem já experimentou fazer um negócio desse? Irmão,
Dá um desânimo às vezes. E a gente fez o culto e chegou o culto pós-The Hope. Vai dar tudo certo. Vamos chegar mais cedo, as pessoas vão receber as pessoas, e vai vir todo mundo dos condomínios, e a gente vai abrir o portão, e vai colocar cadeira até na Anhanguera ali. Vai dar tudo certo. Aceitou Jesus, já vai para o céu direto ali. Irmão, não veio ninguém. A gente trabalhou, a gente falou com Deus. Aí Deus vem e começa a lembrar os reais motivos por que fazemos o que fazemos. Vocês não estão fazendo para atrair homens. Vocês estão fazendo porque vocês me amam. Vocês estão entendendo, igreja? Mas pastor, se a igreja não lutar, aí, cara, fica tranquilo, a gente retrocede. Não, mas se a igreja crescer, está tudo bem, a gente vai manter a humildade. Porque a motivação do nosso coração, o motivo que gera uma ação para nós, não são as esmolas mais, é a presença, é a glória de Deus. Eu me lembro de uma outra experiência, essa daqui foi embaçada. Começamos a casa do Pai, no dia 18 de janeiro de 2020, fizemos nosso primeiro culto do domingo à noite. Primeiro, garagem do Igão. Nós só fazíamos culto de quarta-feira, irmão. Só as quartas, porque a gente não tinha estrutura, não tinha lugar. Conversamos com a mãe do Igão, falou assim: Margot, inclusive ela vai assistir a pregação depois, que eu mando todas as pregações para ela. Um beijo, Margot, amo sua vida. E aí, Margot, a gente pode usar a sua casa para fazer de domingo? Não pode, fica tranquilo, tal. Beleza, irmão. 18 de janeiro, primeiro culto da casa do Pai à noite. Qual era a nossa expectativa? Quando a gente conversava com as pessoas para vir na quarta noite, elas falavam assim: pastor, eu não consigo de quarta porque eu faço faculdade, mas se tiver de domingo eu vou. Ah, eu vou. Falei, sério? Comecei a anotar. Falei, Igão, ó, isso aqui vai, Vince, tal, vamos fazer, vamos. Irmão, esse dia foi engraçado. A gente lotou de cadeira dentro da garagem do Igão, lotou. Na hora que eu entrei, tinha mais cadeira do que espaço para andar. Falei, o que é isso, gente? Não, pastor, a igreja vai lotar hoje. O culto começava às 7 horas. Sentei na cadeira, fiquei lá orando, de olhos fechados. Deu 7 horas, alguém sussurra no meu ouvido: pastor, você não quer esperar até 7h20 não? Irmão, só estava nós, mas ninguém. Só 8 ou 9 pessoas. Não, vamos esperar mais 10 minutos. Passa mais 10 minutos, não chegou ninguém. Passa mais 10 minutos, não chegou ninguém. 7h20, a gente liga o celular num pedestal. Tem até hoje esse pedestal, né? Nossa, tem que jogar fora, Vince. Já deu esse pedestal. Ligamos ao vivo no pedestal. Começamos o culto 7h20, irmão. Todo mundo que falou que ia, não foi ninguém. Foi só os caras da quarta-feira no domingo. Expectativa. Todas as vezes que você se move por expectativa, você fica dependente da esmola emocional que as pessoas podem te dar. Mas quando você se move em fé, ah, irmão, não importa. Eu comecei o meu negócio e não vendeu nada hoje, mas amanhã vai vender. Eu comecei algo no meu Instagram, eu comecei algo nos meus projetos, eu comecei a escrever meu livro, eu comecei a fazer e hoje nada deu certo, mas amanhã vai dar, porque eu não me movo pelas expectativas, eu não me movo pelas coisas dessa terra, eu me movo perante uma palavra que eu recebi de Deus, e a palavra de Deus está sendo martelada dentro do teu coração todo dia, e a palavra é: levanta e anda. Sabe qual é o problema de você ficar com expectativa em pessoas? É porque aqueles homens poderiam ter colocado aquele aleijado dentro do templo, mas a limitação que eles colocavam era sempre na porta. Existem pessoas que conseguem te dar acesso, prometem acesso, mas nunca vão te dar, irmão. E você está na expectativa de pessoas que um dia prometeram acessos para você e nunca te deram. É por isso que você sofre, é por isso que você está amargurado, é por isso que você está cansado. Porque você está na expectativa de palavras que foram liberadas sobre você que nunca vai acontecer. Porque a situação atual que você está é favorável para continuar recebendo esmola e para continuar mantendo lucro. Mas quando homens de Deus aparecem na situação, quando homens e mulheres de Deus aparecem na tua vida, irmão, aprenda uma coisa: eles sempre vão confrontar você, não para te diminuir, mas para te tirar da prostração. Quando Pedro e João chegam diante daquele homem, e aquele homem pede esmolas, Pedro e João poderiam falar assim: ei, levanta e anda. Poderiam fazer isso, sim ou não?
Sim ou não, igreja? Foi isso que eles fizeram? Vai lá para o texto, vamos para o texto. A primeira coisa que eles falam, Pedro e João olharam bem para ele, então Pedro disse, verso de número 4. O que Pedro disse? Coloca aí para mim. Atos 3, 4. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse. O que Pedro disse? Aprenda uma coisa, irmão. A primeira transformação que o Evangelho vai trazer sobre a sua vida não são bênçãos, não são milagres, não é a resposta que você espera. A primeira coisa que o Evangelho vai trazer para você é mudar a tua percepção de mundo. Aquele homem estava prostrado, olhando para o chão, pedindo esmolas. A primeira coisa que Pedro faz, tira os olhos da prostração e olha para cima. Mas você não está entendendo o que eu estou pregando. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. A primeira coisa que Deus quer fazer com você na noite de hoje é tirar os teus olhos da expectativa, tirar os seus olhos do chão e colocar os seus olhos para o alto. Olha para nós. Pedro e João estavam de pé diante do homem, e ele disse assim, olha para nós, levanta a tua cabeça, olha para mim. Porque o que Deus quer fazer com você antes de te abençoar é mudar a tua mentalidade. Antes de te abençoar, Deus quer mudar a tua realidade aqui dentro. Porque a nossa expectativa é sempre na esmola. Mas o que Jesus quer fazer conosco não é nos dar esmola. O que Jesus quer fazer conosco é trazer a solução que realmente muda todas as coisas. O Evangelho é o que muda isso daí. Abra para mim aí, Mateus capítulo 11, do 4 ao 5. Coloca na tela para mim, Mateus 11, do 4 ao 5. Jesus respondeu, voltem e anunciem a João que vocês ouvem e veem. Me ajuda a pregar. Os cegos vêm. Qual é a solução para o cego? Os aleijados? Os leprosos? Os surdos? Os mortos? E o Evangelho está sendo pregado aos? Preste atenção numa coisa que é muito interessante. A solução para o cego é ver. A solução para o morto é ressuscitar. Se eu perguntar para você, qual é a solução do pobre? Você vai falar dinheiro, sim ou não? A solução para que o pobre deixe de ser pobre é ganhar mais dinheiro. Isso não é uma verdade. Se fosse uma verdade, aqueles que ganharam a Mega Sena estariam ricos até hoje. Porque dar a bênção sem ensinar a pessoa, mata ela. Sabe o que Pedro está falando para aquele homem? Olha para nós, muda primeiro a sua perspectiva e a sua mentalidade. Se você está esperando esmola aqui, você não vai receber. Olha para cima, levanta a tua cabeça. Porque você foi a vida inteira ensinado que para ganhar as coisas de alguém, você precisa fazer de vítima, você precisa se fazer de coitado. Hoje vai ser diferente. Você quer andar, você vai andar, mas você nunca mais vai ficar prostrado. E nunca mais vai ficar olhando para baixo. Sabe o que Jesus está ensinando aqui? A solução para o pobre nunca foi o dinheiro. A solução para o pobre é o Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas, mudança de mentalidade. Enquanto você ficar vindo para a igreja buscar esmola, a sua vida não vai ser transformada. Mas quando você começar a buscar o Evangelho, automaticamente a sua vida começa a ser transformada. Vocês estão entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? Você precisa ter uma mudança de mentalidade. É tão sério isso, que se aquele homem recebesse 1000 denários na porta do templo, me ajuda aí os teólogos de plantão, 300 denários equivalem a 1 ano de trabalho, é isso? É isso? Só faz assim com a cabeça, eu sei que vocês não sabem, mas aí a gente vai se ajudando. Estou brincando. É isso? Quando a mulher quebra o perfume aos pés do Senhor, aquele perfume valia 300 denários, equivalente a 1 ano de trabalho, sim ou não? Então se alguém para na porta do templo e dá 300 denários para aquele homem na porta do templo, pergunta que eu te faço, ele voltaria no próximo ano, sim ou não? Sim ou não? Se ele recebe 300 denários na porta do templo, ele voltaria no dia seguinte? Se você receber 1 milhão de reais, vamos ficar mais fácil aqui. Você recebe 1 milhão de reais, você vai trabalhar amanhã? Ah, achei que você ia chegar, oi chefe, vim aqui pegar meu ticket, meu VR. Irmão, se você recebe 1 milhão de reais, você não vai trabalhar amanhã, sim ou não? Você acha que o mendigo que está mendigando na porta do templo recebeu o dinheiro de 1 ano, você acha que ele volta no dia seguinte para pedir esmola? É por isso que Deus às vezes não abençoa a tua vida, porque Ele sabe que a motivação do teu coração é o dinheiro. Se Deus te der hoje o que você quer aqui dentro, você nunca mais volta. É por isso que Deus não te dá. Então a primeira coisa que o Evangelho faz com você não é a dar a bênção que você precisa. A primeira coisa que o Evangelho faz com você é mudar a tua percepção do mundo. Olha para mim. Ei, olha para cima.
Porque se a bênção que Deus tem preparado para a tua vida chegar na tua mão antes de você entender o Evangelho, ela vai te matar. Quer uma prova disso? Lucas capítulo 5. E Pedro pescou a noite inteira e não pegou nada. No dia seguinte, enquanto lavava suas redes, vendo Jesus, aproximou-se dele e disse: lance as redes novamente. E ele fica nervoso: pesquei a noite inteira e não peguei nada. E lavando as suas redes, ele vai, empresta seu barco. Entrou dentro do barco e começou a ensinar. Quando Jesus começou a ensinar, quem estava dentro do barco esperando Jesus terminar de ensinar? Pedro, porque o barco era de Pedro. Pedro tem que parar e ficar assim, ó. E ele vai ouvindo, e ele vai aprendendo. Porque antes de Deus derramar peixe sobre a sua vida, Ele quer que você levante a tua cabeça e comece a aprender. É por isso que você passa por tanta luta e dificuldade, porque Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. A bênção não vem antes da transformação de mente. Depois que acontece e termina a palavra que Jesus está ministrando, Pedro, vamos para o fundo. E indo para o fundo, lance a rede novamente. E lançando a rede, Pedro pegou tal quantidade de peixes que o barco começou a afundar. Fazendo sinal para os que estavam do outro lado, clamando: venham, me ajude, me ajude. A maior pesca da vida daquele homem aconteceu depois que ele levantou a cabeça e começou a aprender com Jesus. Se a tua expectativa é vir aqui, Deus vai fazer um milagre, vai tocar uma trombeta, vai esfregar a lâmpada mágica, se um milagre vai acontecer, você vai embora e esquece. Você está no lugar certo, mas com a expectativa errada. Mas se você veio aqui para sair da prostração, a primeira coisa que você tem que fazer, levanta a cabeça e começa a aprender. É por isso que o Enraizado é um grupo de ensino e cuidado. É por isso que você tem que participar todos os dias. Ah, mas eu não gosto, ah, mas eu não concordo, ah, mas eu não acho legal. Não interessa, aprenda, irmão. Porque quanto mais você aprender, mais rápido você vai acessar aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas preste atenção. Quando o barco começa a afundar, quem estava no barco? Junto com Pedro? Quem estava no barco junto com Pedro? Jesus estava no barco. Quando o barco começa a afundar com tal quantidade de peixes, Jesus estava no barco. Só que se Pedro pega tal quantidade de peixes na noite anterior, durante a madrugada, o barco ia começar a afundar e Jesus não estava lá, e Pedro ia morrer. É por isso que Deus não deposita a bênção na sua mão antes de te ensinar. Porque se Ele depositar a bênção antes, seu barco afunda e você morre. Vocês estão entendendo? É por isso que o Evangelho sempre vai fazer você olhar para cima. Olhe para nós. A segunda coisa que o Evangelho faz com você: não tenho prata e não tenho ouro. Repita comigo: não tenho prata e não tenho ouro. A segunda coisa que o Evangelho vai fazer com você é uma transparência e confronto de expectativa. Deixa eu falar para vocês, se vocês vieram aqui atrás de um pastor bajulador que vai ficar te ligando, passando a mão na tua cabeça, fazendo você ser uma criança mimada, esquece. Não vai acontecer, porque o reino de Deus não é assim. Se você está aqui na expectativa de que você vai me dar dinheiro, que você vai fazer alguma coisa, e agora você vai ter um cargo dentro da igreja, esquece. Não vai acontecer. Não tenho prata e nem ouro, ou seja, aquilo que você veio buscar aqui, que é a tua expectativa, não vai acontecer. Aquilo que você veio buscar para acalentar o teu ego, não vai acontecer. Aquilo que você veio buscar para realizar o teu vitimismo, não vai acontecer. Sabe o que o Evangelho está falando para você? Tudo aquilo que você acha e que você aprendeu até hoje, não vou fazer do jeito que você quer. Não tenho prata e não tenho ouro. Mas o que eu tenho, o que eu tenho muda a tua história, irmão. Sabe o que aquele homem está dizendo? Eu nunca vou conseguir suprir as expectativas que vocês colocaram em cima de nós, ou a expectativa que as pessoas alimentaram até hoje. Mas existe uma água que você pode beber, e essa água pode mudar a tua história. Essa água vai fazer você nunca mais voltar aqui para pegar água. Essa água vai mudar a tua vida. Essa água vai limpar a tua história. Essa água vai mudar a tua casa. Você vai levantar e vai andar. A primeira coisa, olhe para cima. A segunda coisa, altere as suas expectativas. Não viva mais expectativas, viva de fé. E a terceira coisa, aquilo que você precisa hoje, irmão, não é de um carro novo, não é de uma família nova, não é de um casamento, não é de dinheiro, não é que os boletos sejam pagos. A única coisa que você precisa hoje é da presença do Espírito Santo dentro de você, fazendo você acessar lugares que você nunca tinha acessado antes. Olha o que vai dizer o texto, lá no último versículo: de um salto pôs-se em pé e começou a andar.
Depois entrou com eles, repita comigo, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Aquilo que pessoas te prometeram a vida inteira, de que iriam te colocar em lugares a qual você nunca teria acesso, e você ficou sendo alimentado por aquelas migalhas. Se você encontrar um homem de Deus, uma mulher de Deus, que tem disposição para ativar o seu destino profético, você vai entrar, vai louvar, vai dançar, vai pular e vai celebrar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Existem homens e mulheres de Deus aqui dentro dessa casa, que não estão aqui para suprir as suas expectativas, não estão, mas com certeza estão aqui para ativar o seu destino profético. Aquele homem nunca andou na vida, agora ele anda, mas o que faz ele andar hoje, impede ele de receber esmolas. Você tem que decidir, irmão, se você quer ainda continuar vivendo da esmola das pessoas, ou se você quer realmente viver aquilo que Deus tem para a sua vida. No dia seguinte, os homens que levavam aquele homem na porta do templo, ao passar lá para tentar pegar ele, não encontraram mais ele. E de imediato pensaram: acabou a nossa fonte de renda, acabou o nosso lucro diário. Aqueles homens que passavam e levavam ele para a porta do templo, provavelmente, a Bíblia não diz, mas provavelmente eles entravam, mas não levavam para dentro. Tem muita pessoa que se relaciona com você, isso aqui é uma chamada de atenção para você, que se relacionam com você se alimentando das migalhas e das fraquezas que você carrega. Tem você na mão, mas a partir do momento que você tem um encontro com o Espírito Santo, ele faz você levantar de algumas mesas e muda a tua história e te dá acessos a lugares a qual você nunca imaginou entrar. Lembra que eu falei no começo da pregação? Vinha diariamente orar, rotineiramente orar. O outro vinha rotineiramente pedir esmolas. Quando esses dois mundos se cruzam, algo acontece de transformação naquele lugar. Eu tenho uma palavra para liberar para a tua vida e orar por você. Deus pode hoje mudar totalmente a tua história e a tua rotina e os teus dias e a forma a qual você vai caminhar nessa terra. A pergunta que eu te faço é a seguinte: está disposto a abandonar as esmolas que recebia, ou vai continuar em busca de migalhas que te davam? Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Certo dia, um dia ordinário, aconteceram coisas extraordinárias. Falo isso do fundo do meu coração. Eu vejo pessoas aqui que eu já conversei às vezes com um dos pastores ou com alguma pessoa, minha esposa, sobre algumas pessoas em específico aqui. Fulano tem tudo para crescer, né? Tem. Fulano tem tudo para voar, né? Tem. Por que não voa? Migalhas. Está em busca de migalhas. Fulano tem tudo para poder viver os sonhos de Deus nessa terra, não tem? Para andar, para correr, para louvar, para dançar, para celebrar. Pior que tem. Por que não vive? Porque colocou expectativa demais em outras pessoas e fechou o coração. Essa noite o Senhor está aqui confrontando você. Olhe para cima. Deus tem tantas coisas para fazer na tua vida, irmão. Tantos milagres para realizar. Levanta das mesas que travam a tua história de uma vez por todas. Para de se fazer de vítima, para de ficar olhando para baixo, para de ficar se fazendo de coitado, para de ficar se alimentando de expectativas de que fulano vai fazer isso para mim, fulano vai se importar comigo. Para com isso. Ei, lembra que eu falei no começo da pregação? Cresça com sabedoria e força diante de Deus, mas também aprenda a crescer diante dos homens. Para de ser um menino, uma menina espiritualmente aqui na terra. Para de romantizar tudo. Para de achar que as pessoas têm que fazer por você aquilo que só você tem que fazer por você. Não, mas o fulano é meu amigo. O fulano é teu amigo, mas ele se alimenta da tua fraqueza. É por isso que vocês estão juntos. Porque o dia que você decidir levantar da mesa, o fulano vai falar mal de você.
Porque você deixou de trazer lucro, rentabilidade. Não, mas fulano lá está comigo, ele é meu parceiro, ele é monstro e tal. Fala não para ele então. Fala para ele que agora você vai se converter. Fala para ele que você encontrou um novo, vivo caminho para a sua vida. Vamos ver se ele vai te apoiar ou se ele vai falar mal de você pelas costas. Ei, aprenda a crescer diante dos homens, mas aprenda a crescer diante de Deus, mas também aprenda a crescer diante dos homens. Existem tantas pessoas aqui que têm um potencial para voar, mas não voam porque deficiência nas relações. Fala sim, não cumpre. Não tem compromisso, se faz de vítima, vive prostrado. É isso que está fazendo você ficar caído, cara. Mas nós estamos aqui como homens e mulheres de Deus, como profetas dessa geração, para liberar uma palavra sobre a tua vida, dizendo: levanta e anda. Hoje Deus vai fazer você levantar e andar nesse lugar. Hoje Deus vai te liberar para viver o teu destino profético. Hoje Deus vai falar para você: chegou um novo tempo, chegou uma nova estação, chega. Ei, nós já estamos na metade do ano, entrando para a metade do ano, e tem coisas que não mudam na tua vida. Por que não mudam? Deficiência nas relações. Você é muito bom para com Deus, mas você é péssimo para com as pessoas. E se baseia na tua falsa espiritualidade. Mas pastor, não é melhor estar bom com Deus e ruim com as pessoas? Ei, 1 João, 2ª ou 3ª João vai dizer: aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o teu irmão, é mentiroso, de nada vale. Aprenda a crescer diante dos homens e diante de Deus, irmão. Aprenda a olhar para algumas pessoas e dizer: acabou, não vou mais comer das migalhas, não vou mais ficar pedindo esmolas, não vou mais na igreja por a necessidade de aprovação dos pastores. Se ninguém me mandar mensagem depois de um mês que eu não fui na igreja, eu continuo indo. Eu não estou indo por causa de pessoas, eu continuo indo porque eu amo Jesus. Ah, não me mandaram mensagem, não vou mais na igreja. Ah, não falaram comigo, não vou mais na igreja. O que você veio buscar é migalha espiritual. Eu não tenho migalha para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Eu não vou conseguir te mandar mensagem quando você não veio. Eu não vou conseguir perceber que você faltou no culto. Eu não vou conseguir suprir a tua expectativa emocional. Mas eu tenho algo para te entregar nessa noite. Eu tenho uma presença que queima dentro do meu coração todos os dias. E essa presença eu não vou abandonar. Ei! Chegou um tempo de pessoas saírem daqui andando. Chegou o tempo de você encher os teus pulmões e entender: eu não vou mais viver prostrado, eu não vou viver mais em busca de aprovação de pessoas, eu não vou mais ser dependente emocional de ninguém. Eu tenho um Deus que me escolheu, que me chamou, eu tenho um Deus que se importa comigo. É esse Deus que eu quero buscar. Se o Espírito Santo de Deus está querendo levantar você hoje, ei, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos adorar a Deus, depois nós vamos rasgar o nosso coração aqui em nome de Jesus.